esse chamado externo que é feito pela igreja, pela pregação do evangelho, ele pode e tem sido e será resistido. As pessoas resistem a isso aí, a esse chamado externo. Mas tem o chamado interno do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vai lá no coração do eleito e muda aquela chavezinha lá. Abre o entendimento, os olhos da pessoa, e a pessoa é irresistivelmente, de livre vontade, atraída à pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Esse chamado interno, ele é irresistível, e ele vem no tempo de Deus. Eu fui criado na igreja evangélica presbiteriana, já falei isso aqui, então me suportem mais uma vez. Aos 16 anos, não é? Depois de ter passado minha vida toda na igreja, vida toda não, até os 16 anos, né? Cantava no coral, participava de discussões bíblicas, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Namorei a filha do pastor e tudo, mas não era minca ainda não, isso foi depois. Mas aos 16 anos de idade eu, desconexão emocional, não queria saber de igreja, vazei junto com um grupo de jovens, a gente vivia... A banda voou, né, como a gente diz lá no Brasil. Vivi uma vida muito longe de Deus. Mas, durante esse período, eu não fiquei sem contato com a igreja. De vez em quando chegava um pastor, né, você é o Augusto, filho de Dona Betinha, doutor Nicodemo? Sim, sou eu. Você não está mais na igreja? Não estou não. E a pessoa falava comigo, né, queria me trazer de volta. Vários pastores estiveram, menos o pastor da minha igreja, mas outros, né, vieram me chamar. Eu me lembro de um acampamento de jovens, foi um dos primeiros acampamentos do Palavra da Vida, lá no Brasil, no interior de Pernambuco. E eu, na época, estava namorando a filha do pastor, não é? Eu estava fora da igreja, mas nós estávamos namorando assim mesmo, e ela disse, não, vá lá pro acampamento, participa, vai ser bom, tal, papai vai gostar, não sei o quê. Aí eu, no Opala, né, preparei o Opala, tal, fui lá, cheguei lá com um ronco, o bicho tinha um ronco, assim, um cano de escape aberto, né, cheguei fazendo boizinho, tal, cheguei lá. Quem pregou foi um missionário chamado Jorge Tais, e depois pregou um brasileiro chamado Vadislau Gomes, o Lau Gomes. E eu estava lá sentado e o Lau começou a falar. Lau tinha sido ateu, comunista, ele narrou a conversão dele e ele começou a falar do evangelho. À medida que ele ia falando, aí eu comecei a sentir, né? Epa, né? Tem alguma coisa acontecendo. Eu comecei a gostar daquilo ali, né? E chegou um momento assim que eu digo, eu vou me converter. E eu, para não me converter, eu me levantei e saí. Saí de lá, resisti, saí, fui lá para o campo de futebol, sentei lá no meio do campo de futebol, comecei a chorar. E aí o Jorge Tais veio conversar comigo, disse, Augusto, por que você, eu sei que você cresceu nisso, você conhece a verdade, se arrependa dos seus pecados, Deus está lhe chamando você. Eu disse, Jorge, eu não quero. Naquela mesma noite, peguei minha mala, joguei no Opala e fui embora. Resisti. E não foi só uma vez não, me lembro outra vez, a gente foi assistir o famoso Richard Wurmbrand, que trabalhou contrabandeando Bíblias para a Rússia. Ele veio no estádio lá em Recife, muitos jovens foram lá, eu não sei com quem eu estava namorando, alguém me convenceu a ir lá, e eu fui lá no meio, e lá estava o cara pregando, falando, mesma coisa, me levantei, caí fora, não fiquei. Eu disse, não, eu não quero. Aos 23 anos de idade, fazendo a Universidade Federal de Pernambuco, empregado na prefeitura, minha família de classe média, meu Opala envenenado, já tinha uma motocicleta, sempre gostei, tinha uma namorada que eu era apaixonado por ela, comecei a sentir um vazio no meu coração. Eu tinha tudo o que um jovem poderia querer para ser feliz e realizado, mas começou a vir um vazio no meu coração, nada me satisfazia mais. E aí, apesar da minha criação evangélica, eu fui atrás de misticismo, sal grosso, espiritismo, alguma coisa que aliviasse a dor, que era uma faca enterrada no peito. Até que numa noite de setembro de 77, eu desisti da minha vida. Eu disse, não, eu não vou viver mais, eu vou acabar com a minha vida. Eu sabia que meu pai tinha uma .45 guardada no gaveteiro dele. Então, cheguei em casa com a moto, deixei a moto, subi, primeiro andar, onde estava o quarto dos meus pais. Eu morava num quartinho embaixo.
Fui lá para o quarto dos meus pais, procurando a pistola, tinha a ideia de dar um tiro realmente na minha cabeça. Quando entrei, minha mãe estava sentada na cama, lendo a Bíblia dela. Eu não esperava por aquilo. A mamãe estava lá. E ela viu eu chegar transtornado ali. Eu disse, meu filho, o que é que está acontecendo? Eu comecei a chorar. E ela disse, isso é coisa do diabo. Vem cá, vamos orar, ore. E pela primeira vez na minha vida, eu senti, a porta se abriu e eu elevei meu coração para Deus e Jesus entrou a cavalo no meu coração, derrubando tudo, entrou no meu coração. Quando eu acabei de orar, um peso de 200 quilos tinha saído das minhas costas há 42 anos, até o dia de hoje. Eu resisti até o dia em que Deus usou minha mãe com estas palavras, vamos orar. Essas palavras entraram no meu coração, foram as palavras que o Espírito Santo usou, dizendo, venha, e venha que eu vou aliviar seu fardo, eu vou tirar o peso do seu coração, vou perdoar a sua culpa. E naquela mesma noite, tudo que eu tinha aprendido como criança voltou, os versículos bíblicos, gente, tinha a sede de Deus, não é? Não consegui terminar o curso, não é? Me tornei evangelista, fui fazer seminário, larguei engenharia, nada, eu queria saber de pregar o evangelho. Ia para a universidade estudar, ter aula, passava o dia todo lendo a Bíblia, né? Queimava, né? Gaseava a aula para ler a Bíblia e orar e tudo mais. Então, graça irresistível. Se Deus não tivesse feito isso, eu não sei onde é que eu estaria, talvez já tivesse morto até naquela noite. Mas está aqui. É isso que a gente chama de graça irresistível. Embora os eleitos possam resistir por um tempo, o Espírito Santo haverá de finalmente convencê-los mediante a regeneração de seus corações. Esse convencimento é feito sem violar a vontade do eleito, que acaba sendo conquistado e vencido pela graça de Deus. Os demais resistirão ao chamado de Deus, se mostrando indiferentes, resistentes e zombadores até o fim. Nunca eles vão aceitar o chamado de Deus pela dureza do seu próprio coração, pelos efeitos do pecado, a depravação total. Não é por isso que eu disse para vocês que tem uma sequência lógica aqui nesses pontos. Todos eles estão pendurados no primeiro, que é a depravação total. Vai. Antes eu falar, tu cantava sobre mim.